It's just a fool's paradise. It's just a fool's paradise. It's just a fool's paradise anyhow. O que o dicionário diz é basicamente o seguinte: pós-verdade se refere a ou denota circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes em moldar a opinião pública do que apelos a emoções e crenças pessoais. Então, o conceito de pós-verdade é um conceito que basicamente tenta responder ou tenta tematizar a seguinte pergunta: por que as pessoas, mesmo sabendo o que seria, num contexto determinado, a verdade, escolhem não acreditar nela? Essa é a pergunta do problema da pós-verdade. Por que as pessoas sabem que, exemplo, a Terra não é plana, mas elas escolhem acreditar no terraplanismo? Ou elas sabem que as vacinas são importantes, mas elas escolhem acreditar que as vacinas causam autismo e que mais saudável é não vacinar? Então, esse é o fenômeno que espanta as pessoas. E, à primeira vista, a gente acha que é mesmo impossível. Olha, eu sabendo a verdade, por que eu escolheria alguma outra informação que não é a verdade para eu poder acreditar? Aí a gente tem que... aí eu vou lançar mão, né, como a minha formação é muito mais no campo da filosofia e tal, eu vou lançar mão um pouquinho de alguns conceitos da psicologia cognitiva para tentar trabalhar a ideia de racionalidade. O problema aí, pessoal, é que o ser humano não foi desenhado evolutivamente para acreditar na verdade. Ele foi desenhado para acreditar nos seus instintos. Eu posso... isso fica claramente... isso fica muito claro quando a gente trabalha uma emoção ou uma tonalidade afetiva como o medo, por exemplo. O medo gera uma resposta fisiológica que é completamente anti-intelectual. Quando você está com medo de alguma coisa, você corre, certo? O antílope, nós corremos do leão, porque não faz sentido dialogar com o leão quando a gente é presa dele. Não faz o menor sentido. Então a gente tem todo um trabalho evolutivo para sabotar a nossa racionalidade. Do ponto de vista estritamente cognitivo, nosso, isso se desenvolve, se desdobra em mais ou menos 3 elementos. Certo? O primeiro elemento é o conceito de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é o fato de que nós, seres humanos, nos sentimos muito mal quando as nossas crenças não correspondem aos fatos. Basicamente, a gente tem esse desconforto quando a gente se vê na situação em que o que a gente acredita não é, na verdade, não corresponde ao fato. Todo mundo aqui que é casado sabe disso. Ou pelo menos todo mundo que tem um namoro e tomou um chifre sabe o tanto que é desconfortável você acreditar que a pessoa realmente confia em você e é fiel e descobrir que ela não é. Quando isso acontece, o ser humano se vê diante de 2 possibilidades. Ou ele pode modificar as suas crenças, ou ele pode reinterpretar ou até mesmo ignorar os fatos. Então, o corno manso, diante da traição, diz que não, casamento não é isso não, fidelidade é um conceito elástico, o importante é que as pessoas gostam, eu investi um tempo nesse casamento, nós já estamos casados há 30 anos, isso aí não significa nada, eu também tive, ela tem, o importante é que a gente está junto. Isso é uma racionalização, mas é uma tentativa de lidar com o fato de que a minha crença no meu relacionamento pessoal foi desmentida pelos fatos. Você pode fazer isso, ou você pode escolher ignorar os fatos. Isso também é possível, desde que a dissonância cognitiva se estabeleça. O segundo elemento é o chamado viés de confirmação. Nós temos a tendência a selecionar os fatos que confirmam as nossas crenças, e não o contrário. Uma das formas de fazer isso é imaginar que para cada crença que a gente tem, nós podemos ter fatos novos amanhã que reforcem essa crença. Então dá para ignorar os fatos de hoje. É o que acontece com o jogo de futebol. Tem sempre uma próxima partida em que o meu time vai ganhar e ser campeão. Então o fato de meu time ser ruim hoje é circunstancial. Posso continuar acreditando que ele é o melhor time do mundo.
Acontece com todo mundo, até mesmo com os vilanovenses. Né? Ou no caso aqui de Anápolis, né? Até mesmo com o pessoal da Napolina. A gente acredita que o nosso time é o mais importante. Entretanto, certo? Entretanto, a derrota de hoje não significa nada na perspectiva de que amanhã alguma coisa vai... E quando você olha para trás, você usa o viés de confirmação. Olha, nós ganhamos tantos títulos. O caso do Vila Nova especificamente, lá em 1932, a gente ganhou 5 títulos seguidos. Estou falando isso porque eu sou vilanovense, ok? Então, assim, as críticas é de casa. Eu não sou Goiás. Posso falar. Posso usar o exemplo porque eu sou autocrítico. Né? Mas a gente faz isso, a gente pega o viés de confirmação. Acontece também quando a gente está tentando começar um namoro. Se você prestar atenção, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente tende a interpretar todas as ações dela a nosso favor. Como quem diz, nossa, aquela pessoa gosta de mim, ela passou por mim e balançou a mão. Então acho que vale a pena eu chegar. Geralmente a gente quebra a cara. Mas é por quê? Porque o nosso viés de confirmação faz com que a gente selecione os fatos daquilo que a gente gosta. E por último, tem um conceito muito interessante chamado sinalização de virtude. Esse é um conceito de dinâmicas de pequenos grupos. O que é sinalização da virtude? Nós sempre queremos a aprovação do grupo ao qual a gente pertence. E para conseguir essa aprovação, a gente geralmente adota ideias ou padrões que esse grupo acha legal, que esse grupo de alguma forma confirma. Então eu estou sempre tentando sinalizar a minha virtude para poder participar do grupo, certo? Então, por exemplo, num contexto religioso, eu estou sempre dando mostras da minha virtude, do fato de que eu obedeço às regras daquela religião. Então, se eu sou, por exemplo, como a Marta Gente citou, satanista, eu vou começar a andar com camisetas de Bafomé. Vocês não sabem quem é, depois não procurem na internet. O Baal, certo? O Mamon. Então, assim, eu vou começar a sinalizar a virtude. É o que acontece com membros de bandas de heavy metal. Está todo mundo com a camiseta da banda de heavy metal. Por quê? Porque isso cria conexão. Nos sindicatos, a mesma coisa. Você vai ter uma manifestação, a primeira coisa que os sindicatos geralmente fazem é patrocinar um monte de camiseta, para que no meio da multidão, todo mundo daquele sindicato esteja lá e um sinalize para o outro que estamos todos na luta. Só que se você articula essas três coisas juntas, a dissonância cognitiva, o viés de confirmação e a sinalização de virtude, e você acrescenta isso dinâmicas dentro de um determinado grupo, aí você percebe por que as pessoas de alguma forma acreditam em coisas que a princípio são planamente ou claramente falsas. As pessoas acreditam no terraplanismo não porque elas acham que há uma verdade objetiva que prova o terraplanismo, mas é porque a negação da Terra redonda constitui um vínculo social forte e constitui uma informação, uma crença em que ela investiu tempo para aquilo e criou conexão social. Basicamente, as dinâmicas de grupo de internet funcionam assim. Elas se constituem em grupos como 4chan, Logolochan e esses fóruns de internet. Certo? E esses fóruns de internet vão criando essas conexões vão ganhando formas e visualizações e ganham presença e articulação com essas ideias malucas, como teorias conspiratórias. E uma característica essencial de toda teoria conspiratória é que não existe, para quem defende ela, nenhuma situação em que ela esteja errada. Isso é tremendamente importante. Quem acredita nos reptilianos jamais vai dizer para você em que condições ele aceitaria que a crença dele é falsa. Certo? Só para você assim, ser crítico com o pessoal da esquerda, nós aqui, certo? Durante muito tempo, uma parte do movimento da esquerda não acreditava jamais que o marxismo pudesse estar errado. Você nunca conseguiria arrancar dele em que condições eu poderia deixar de acreditar na verdade do que o Marx diz. É assim que as coisas se transformam de uma teoria sociológica sobre a história e sobre a sociedade, sobre a economia, num vínculo ideológico que constitui a minha identidade como tal. E aí eu investi tanto nisso,
eu investi tanto tempo, eu tenho tantos amigos, eu até casei com gente do mesmo partido, do mesmo sindicato, que quando eu vejo algum fato que coloca isso em questão, eu imediatamente recuso o fato em nome de uma versão que salve o meu investimento emocional e a minha crença. Então, a pós-verdade está articulada nessa nossa capacidade de priorizar as nossas emoções e as nossas ideologias, quaisquer que sejam, em detrimento de fatos que contradigam essas ideias, essas ideologias. É como se a gente fosse cego para isso. O problema é que isso implica um deslocamento da verdade. E aí o conceito de verdade passa a ser importante. O que é esse conceito de verdade com o qual a gente pode trabalhar, que não é a verdade positivista? Basicamente significa o seguinte: toda vez que eu faço uma proposição, uma sentença em relação ao mundo, eu tenho que ter claro para mim quais critérios eu adoto para dizer que essa afirmação é verdadeira. Ou seja, corresponde àquilo que eu estou dizendo. Esses critérios não precisam ser coercitivos ou absolutos. Podem ser historicamente contextualizados. Então é preciso um debate histórico para, quando eu falo que existiu uma esquerda jacobina, o que isso quer dizer? De modo que eu não possa usar o termo simplesmente para referenciar a virtude do grupo, operar um elemento de dissonância cognitiva, certo? Ou construir uma seleção de viés que apoia as minhas crenças e as minhas ideias, os meus sentimentos, as minhas emoções ou os meus afetos. Então não é um conceito forte de verdade, mas é um conceito que exige uma única coisa: verificação, o critério de verificação, certo? Você tem que perguntar a si mesmo como é que eu sei que aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro, e não pode ser só porque é assim comigo, porque eu acho que é, porque existe um cara que diz isso, que diz aquilo, e você racionaliza a sua própria vontade de não acreditar. E para a universidade e para os institutos federais, isso é muito mais importante, porque a produção de conhecimento exige, embora contextualizadamente, algum aspecto, alguma relação com a verdade. É por isso que todo esse processo de pós-verdade, na verdade, em grande parte, um ataque às universidades ou aos institutos, um ataque ao conhecimento. Um ataque, como o pessoal gosta de dizer, à ciência. Por quê? Porque o papel do conceito de verdade normativo é estabelecer a dúvida sobre cada juízo que a gente faz no contexto da nossa produção de conhecimento. Então eu tenho sempre que me perguntar no meu mestrado, no meu doutorado, no artigo que eu estou escrevendo: isso que eu estou falando faz algum sentido? Ou é uma absoluta loucura que eu estou inventando aqui para justificar as minhas crenças, o meu trabalho que eu estou fazendo? Essa não é uma pergunta fácil. E é exatamente porque é uma pergunta difícil que a estrutura das universidades e dos IFGs é, até em certa medida, autocontida, porque a gente tem que se engajar nesse debate quase sempre. É um debate que a prática, a profissão não exige do profissional. E qual é a nossa penalidade se a gente abraçar essa tendência da pós-verdade ou dessa tendência altamente ideologizante em detrimento das dúvidas que a verdade nos fornece? Se a gente abraçar a certeza do irracionalismo em detrimento à dúvida da verdade, o que acontece é que a gente se reduz a instituições meramente certificadoras. Nós paramos de produzir conhecimento. A gente passa a produzir muito papel que ninguém lê, certo? A gente passa a produzir para rodar o taxímetro do Lattes, certo? Que é uma exigência altamente burocrática. Então, as universidades e os institutos federais vão aderir cada vez mais à burocracia na exata medida em que eles abandonam a ideia de verdade. Porque aí a burocracia nos protege. A burocracia vai dizer: somos necessários. Quem é que vai formar esse povo todo? Quem é que vai dar curso superior? Quem é que vai dar diploma para esse pessoal todo? Isso é um empobrecimento da experiência acadêmica. Então, toda vez que o governo de plantão, não precisa ser um governo de direita, pode ser um governo de esquerda, diz para nós que a gente tem um papel social e que esse papel social é formar mão de obra, a gente tem que dizer não apenas isso, ou não essencialmente isso. Nosso papel
papel é fazer o debate da produção do conhecimento, porque no Brasil, como ele está estruturado hoje, a maioria do conhecimento produzido é feito dentro das universidades e dentro dos institutos federais. Então, o caso específico que a gente vê nessa eleição de 2018, ou que a gente vê nas manifestações que estão acontecendo agora, porque agora vai haver uma guerra de manifestação, fez uma no dia 15, agora fez outra no domingo, agora tem outra agora na quinta-feira, dia 30, convocado pela ONU, aí tem uma no dia 15, e aí a gente vai ver quem é que põe mais gente na rua, certo? Isso vai ser agora, porque essa é a batalha que vamos dizer assim, está sendo estruturada nesse momento. Certo? Todo esse processo não pode olvidar a gente do fato de que é dentro da noção de verdade de conhecimento, embora não uma verdade coercitiva, embora não uma verdade estritamente positivista, mas uma verdade que põe em nós a cautela e a dúvida sobre se aquilo que a gente fala corresponde ao mundo ou aos objetos que a gente está estudando. Certo? Esse processo, abandonando ele, a gente vira meramente instituições certificadoras. E aí, gente, qualquer Weintraub gerencia a gente. Qualquer ministro da educação meia pataca vai ser um gestor bom para nós, porque nós vamos ser medidos apenas pela quantidade de diplomas que a gente produz. Então, eu acho que o problema, talvez, para nós, com toda essa discussão da pós-verdade, seja entender que a batalha da universidade, do Instituto Federal, é pela racionalidade. Não por grupo político, não pelo objetivo A, B ou C, mas é a batalha da racionalidade. E ela se estrutura onde? Na produção de conhecimento, lidando com o texto, entrando em sala de aula, debatendo o texto, debatendo a realidade, discutindo, lendo, estudando, pesquisando, indo para o laboratório, testando coisa nova. É a nossa vocação no que diz respeito à relação com a verdade e com esse conceito de pós-verdade que vem articulando a política a partir de então. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser universidade, a gente tem que ser Instituto Federal. Basicamente, é reforçar um aspecto dessa identidade, certo? Contra todos esses processos que são, na verdade, irracionais, ou que produzem uma irracionalidade planejada para aproveitamento ou articulação política. E nesse caso específico, nem esquerda nem direita estão livres de crítica. Isso é extremamente importante. Isso não é só um problema da direita truculenta. Isso também é um problema da esquerda, vamos dizer assim, vamos chamar essa de esquerda, como é que é o nome? Aparelhadora. Certo? A esquerda dos aparelhos, a construção dos aparelhos de esquerda. Também tem que fazer uma autocrítica nesse processo. E a gente tem que fazer isso no contexto dessa ideia, de resgatar o papel normativo da verdade, independente de suas consequências epistemológicas. Você pode ter uma verdade fraca epistemologicamente, mas normativamente ela tem que estruturar a nossa relação. Do contrário, nós podemos ser presas fáceis para esses tipos de milenarismo, teoria da conspiração do nível do Bolsonaro. Ok? É isso, obrigado.